Fala, Gabi Daisy, para o nosso episódio número 2, Jorge, o piso. Gente, eu vou batizar esse episódio número 2 como conversa com especialistas, porque nós temos aqui os especialistas, né? Então, posso batizar conversa com especialista? À Bora, vontade. fica à vontade. Então, olha, gente, bom dia, boa tarde, boa noite. Vai deixando aqui seu comentário, suas dúvidas, porque é um tema muito importante e complicado, né, gente? Até pra gente que está nessa luta do piso já há tantos anos, é complicado, por isso a gente vai fazer algumas perguntas aqui. E queria dar aqui bom dia, boa tarde, boa noite ao Jorge Henrique, presidente do Sindicato Enfermeiro da F, dá seu Bom oi. dia, boa tarde, boa noite, aos telespectadores. O nosso querido Adovaldo, chamado de Dodô. Então, dá um oi aí pro pessoal, Dodô, Adovaldo. Olá, pessoal. Bom dia, boa tarde, boa noite. A gente não sabe a hora que vai passar. E enfermeiro trabalha também de manhã, de tarde, de noite. 24 horas. Também. Então, é isso, né? Aí, e a nossa Adriana Bortoli, né? Que é uma especialista em orçamento, gente. Ela gosta de número, a mulher gosta de conta, fazer conta, não é isso? É isso mesmo. Boa tarde, boa noite e bom dia. Bom dia. Então, a gente aqui nesse episódio 2, a gente parou exatamente na questão do STF. E, gente, isso é um imbróglio muito grande. Então, o que aconteceu no STF? Então, eu queria que, Dodô, então foram os donos de hospitais, aí impetraram uma ADIM, né? Que é a ADIM, ação de, Ação direta de inconstitucionalidade. tá, tipo assim, não tá valendo. Eles querem dizer assim, isso aqui tá errado, é isso? Basicamente, eles ingressaram com essa ADI para dizer que essa lei não estaria adequada com a Constituição, né? E aí, portanto, fizeram vários pedidos, no sentido de declarar a sua inconstitucionalidade, e a consequência disso é que ela não teria validade nenhuma, né? Isso eles fizeram num momento muito rapidamente posterior à publicação da lei. Então, logo eles ingressaram com essa ADI, que foi distribuída aí ao ministro Luiz Roberto Barroso, que hoje até é o presidente da corte. Pois é, agora ele assumiu agora, né, gente, essa semana, aí nós estamos em outubro. E assim, eu só queria relembrar o seguinte, quando essa ação ela foi impetrada, Jorge, ela foi dividida em duas. Então, assim, o mérito ainda não foi julgado, ou seja, é mesmo inconstitucional? Não é? Deve ser vale em cima de carga horária? Não. É, é piso, é o vencimento mínimo, é remuneração. Então, tem muitas coisas que estão ainda para ser decididas para sempre, vamos dizer assim, né? Que a gente chama de mérito. E só que a liminar, ela garantiu a suspensão por um tempo. Então, não está valendo. E aí, depois de algumas situações onde teve o voto, né, dos ministros em plenário, a gente teve aí o que a gente diz que é um acórdão desses votos. É, apenas a ministra Rosa e o ministro Fachin votaram para que a liminar fosse derrubada e a lei ela fosse valesse na sua íntegra, vamos dizer assim, né? Então, isso é para ser cumprido. Mas no voto que a gente chama de médio, eu queria que você explicasse o que sobrou para a gente. Qual é o momento que, né, o que trouxe esse acórdão aí do Tá. STF? Eu vou tentar explicar de uma maneira bem pedagógica, porque isso é muito complexo, né? Tem muitas nuances. Porque assim, primeiro porque de fato foi extraído um voto médio, porque foram várias correntes de votos, né? Uhum, Você já mencionou uma, que foi a do ministro Fachin e da ministra Rosa, uhum. que era para a revogação total da liminar que havia sido concedida pelo ministro Barroso anteriormente. E essa revogação total significaria, como você já mencionou, a aplicação na íntegra da lei. No entanto, foram duas outras correntes de votos. Uma do ministro capitaneada pelo relator, ministro Luiz Roberto Barroso, e que também foi, digamos assim, ele se uniu ao ministro Gilmar Mendes, inclusive uma coisa inédita no âmbito do tribunal, um voto conjunto de dois ministros, que estabeleceram uma série de condicionantes para o pagamento do piso, né? Tanto para o serviço público, para o serviço privado. Então, ele estabeleceu uma série de regras. E uma outra corrente, que acho que ainda foi pior, e foi capitaneado pelo ministro Dias Toffoli e foi acompanhado por alguns outros ministros, que estabelecia condicionantes ainda piores, especificamente em relação à definição do que seria o piso, né? Porque o ministro Toffoli fez uma análise de que o piso seria o vencimento inicial, mais uma série de parcelas que compõem, na verdade, a remuneração dos profissionais de enfermagem. Isso gerou uma grande, digamos assim,
confusão na hora de extrair o voto médio, porque foram 4 votos de um jeito, 4 votos de outro e 2 votos de outro jeito. O que eles acordaram? O que foi comum a todos? A liminar precisaria ser revogada. Então, até você fez uma pergunta. A lei vai ser constitucional? Vai ser declarada constitucional ou não? Toda lei, quando ela é sancionada, ela tem essa pecha de constitucionalidade. O tribunal suspendeu por um tempo, mas todos eles acordaram em revogar a decisão liminar. Então, a gente pensa aí no horizonte, se nada modificar, se a coisa continuar, que muito provavelmente ela talvez seja declarada constitucional, né? E o pedido seja julgado improcedente ou procedente em parte. Mas Jesus tem que ser. Tomara, né? De Deus, você não tem? E aí vamos para a confusão da extração desse voto médio. Sim. Por quê? Porque, como eu disse antes, foram várias correntes. E as que são mais problemáticas geram uma série de controvérsias na hora da análise do cumprimento da lei, que é isso que é o problema. Mas então os ministros separaram a discussão em 3 aspectos. A primeira, para os servidores públicos federais, aplica-se a lei imediatamente. Esse é um primeiro ponto. Para os servidores públicos estaduais, municipais e aqueles que são empregados de entidades contratualizadas, entidades filantrópicas que atendam 60% de pacientes via SUS, a União, na forma da emenda constitucional, que eu sei que vocês já trataram aqui no episódio 1, então o pessoal que está vendo o episódio 2 já está sabendo disso, na forma daquela emenda constitucional, vai receber a complementação para pagamento. E aí que vem o maior problema. Se a União não complementar o valor total, os ministros entenderam aqui no voto médio que esse dinheiro não seria devido, até que a União tome as providências para complementar de toda forma. E aí podia ser por emenda parlamentar, por alteração lá no orçamento, que é o que a Adriana, inclusive, pode nos falar com mais clareza. E aí essa obrigação ela fica suspensa enquanto a complementação não for total. Ixi. Que é um problema grande. É um problema. Né? E a terceira, dentro dessa corrente aqui ainda, se estabeleceu a discussão sobre o que é piso e sobre eventual proporcionalidade em relação à jornada. E aí veio a discussão, o que é piso? Na lei, se nós formos interpretar a literalidade da lei, o piso é o vencimento básico. O Supremo, em outros casos, inclusive um caso muito específico da ADI 4167, que o piso nacional dos professores, entendeu que é o vencimento básico. Só que não ficou claro. Isso aqui não está claro o que é. Isso gera um problema porque a AGU tem interpretado a questão para dizer que não é só o vencimento básico. Então, só para ficar claro para as pessoas que estão assistindo, quem é a AGU e por que é importante? Porque, assim, teve vários votos, para a gente, né, resumir. E ele fala assim, olha, na rede pública, e é importante a gente entender, só vai pagar quando receber o valor da União. Não é isso? E aí eu vou já falar da AGU, mas eu queria até perguntar para a Adriana. Quando saiu aquela portaria primeira, que é aquela portaria, acho que foi de maio. 12 de maio. 12 de maio. E ela sai com 7 ponto alguma coisa bilhões, né? Isso. Para o Brasil todo. Você já achou estranho aquele valor? Porque para pagar o piso, que é aqueles 2 valores, para enfermeiro e para técnico, para o Brasil todo, 7,4. Você que é especialista em orçamento, de cara, assim, você acha que dá? De jeito nenhum. É muito baixo esse valor. Essa transferência não dá. Olha, para o DF, especificamente, a gente recebeu 11 milhões naquela portaria. E 11 milhões não é nem 10% do impacto. Então, o impacto total está girando em torno de 900 milhões, 1 bilhão, e aí, assim, você não consegue pagar. É muito ruim. E eu, olhando o número e tentando perceber... Sim. E tentando perceber o número que foi enviado pela União à época, e agora, especificamente, que teve uma nova portaria, né, agora em setembro, que diminuiu ainda mais. O DF de 11 milhões está recebendo agora 3 milhões e 800. Então, diminuiu ainda mais esse valor. Então, eu queria até te perguntar isso, porque olha só, a gente era 7 bi para o Brasil todo. Exato. Aí o DF, naquele momento, era 11 11 milhões, milhões, tá? milhões. Bilhões.
E agora, com a portaria, acho que do dia 28/9, se eu não me engano, não foi, Jorge? Acho que foi... Semana passada. Um pouquinho antes, a Foi um portaria. Foi Foi um 26 pouquinho antes. de setembro. Foi agora, no mês de setembro, aí diminuiu para 3 milhões. 3 no total, milhões. 3 milhões, 3,8 milhões. E tinha vindo um outro repasse, que era de mais ou menos de 800 mil, que 889. a secretaria alocou diretamente no IGES. Totalmente no IGES. E assim, eu acho muito estranho, Adriana, que eu te pergunto isso, porque no primeiro momento que a gente tinha solicitado à secretaria o estudo de como isso ia ser implementado aqui no DF, veio com o que a gente imaginava que seria. Sim. Foi na questão da literalidade da lei, que falava assim, olha, o PIS deve ser aplicado de acordo com o quê? Com a jornada do seu estado. Porque a lei aqui da enfermagem, que regulamenta a nossa estruturação de carreira, por exemplo, do enfermeiro, do técnico, a gente tem a nossa lei e fala que nós somos 20 horas. Então, a gente imaginava naquele momento. Então, se eu, em 20 horas, ganho, por exemplo, 3 mil, então eu vou receber o complemento para ganhar 4 mil e alguma coisa. E o técnico é a mesma coisa. Então, seria aquele cálculo que a própria secretaria encaminhou e que a gente tinha feito, num valor que seria um valor que, ou seja, todo mundo receberia o impacto do piso. Todo mundo receberia o impacto do piso, 20 horas com certeza, né? E aí depois faria toda a parte proporcional a 40 horas, né? Aí se aplicaria a proporcionalidade depois de implementar em 20. Depois de implementar em 20. Nunca proporcionalidade anterior. Por quê? O que acontece quando você implementa a proporcionalidade anterior? Você acaba diminuindo ainda mais o valor do piso, em tese. Porque se você coloca a proporcionalidade dentro do anterior a isso, ou coloca em cima de carga horária, esse número diminui. Você fica menor do que 20 horas de técnico de enfermagem, por exemplo, dependendo da conta. Então, assim, se você fizer uma regrinha de 3, só para ficar claro, assim, por exemplo, enfermeiro 20 horas. Enfermeiro 20 horas na tabela vigente? Na tabela vigente. 3.000. É 1.839 o piso. Esse do técnico. O vencimento do técnico. Isso, vamos enfermeiro, Eu acho que 3.000 e alguma coisa. sim, enfermeiro é 3.700. Vamos pegar até o do técnico, que tem um impacto maior. Mas para você. Não, vamos pegar do enfermeiro, porque a gente, nesse raciocínio dela. 3.730. Nesse raciocínio dela, a gente teria que devolver, se fosse o caso, né? Na verdade, não receberia, né? Não, gente, porque pelo Nesse amor de caso, Deus, você não teria nada. Você não teria nada mais. Não, eu tô fazendo esse comentário aqui que chega cheio esdrúxulo. Porque olha só, então 20 horas, 3.700 alguma coisa. Então 20 horas, 3.000. Aí então ele vai falar assim: olha, o piso é 4.750 para 44 horas. Porque a AGU interpretou assim, que eu vou falar sobre a AGU, que eu quero que você fale sobre a AGU. Perfeito. Então olha a regrinha de 3. Então olha só, 4.750 para 44 horas. Exato. Ok? Exato. Para 20 horas, X. Exato. Então ia tirar salário nosso. Baixa. Pois é, gente. Ele acaba diminuindo. Tá, aí a gente faz o que com a nossa lei aqui do DF? A gente rasga, a gente pega e fala assim, não, a nossa luta para ser por 20 horas não vale nada. Então, assim, constitucionalmente, e a Dovaldo vai saber falar melhor que eu, né? Você não pode reduzir. Na verdade, a lei federal seria uma lei morta. Exatamente. Praticamente. Você não tem uma eficácia. Porque ela não teria aplicação nenhuma aqui no DF. no DF. Especificamente. Gente, pois é. E eu, assim... Para servidores públicos. Jorge, Não, isso falando só da rede pública. da rede pública aqui do DF, Exato. né? A outros estados a gente sabe que vai ter uma diferença. Poucos mas... estados. E poucos, né? Poucos estados. E outra coisa, Jorge, você que é sindicalista, existe jornada de 44 horas? No Brasil, não. Para servidores públicos, não. Não. Privado tem, mas servidor Privado público existe? Não existe. Não, a gente existe? fez esse levantamento e não existe. Não existe. Agora sim, Adovaldo, então olha só, nesse voto médico, eu quero que você fale sobre a AGU, eles falaram assim, gente, é o seguinte, tá valendo isso aqui. O próprio Barroso falou, eu vou derrubar a liminar para que a lei entre em vigor, só que ela entre em vigor com o quê? Esse condicionante. Condicionante número 1. O governo federal tem que repassar os valores. Tem. E aí a gente assusta com os valores, porque a gente pediu, inclusive, esclarecimento de quanto que nós vamos receber de impacto aqui. A gente ainda não tem esse posicionamento claro. Tá? Por outro lado, falou também de 44 horas, o que é um absurdo. Em momento nenhum surge carga horária na discussão de 2 anos da lei. Nem na Constituição. Aí eles vêm com uma carga horária que não existe no país. Só que, para aplicar a lei, ou seja, na forma da sua, né, a liminar deixa de parar, né, a validade da lei, a lei começa a ter vida, alguém tem que dizer como. Aí entra a AGU. Quem é a AGU? A AGU é a Advocacia Geral da União. A advogado do governo, é isso? É um órgão de assessoria jurídica da União. Tá. Então, ela funciona nos diversos órgãos. Nesse caso específico, veio a decisão, e aí esse que é o grande problema.
uma vez que trouxe essas condicionantes, se precisou, dentro do âmbito interno da União, esclarecer como que essa decisão seria aplicada. E aí a AGU foi chamada a dar os seus pareceres, os pareceres internos. E dentro dos seus pareceres, interpretando o que disse a decisão, a ata de publicação da decisão, mais especificamente falando, entendeu-se, primeiro, jornada de 44 horas, aplicação proporcional da lei, isso tudo que Jesus. vocês já mencionaram, e o que é o pior, talvez, assim, eu acho que tudo é pior, mas que foi o entendimento da definição de Do piso, piso. que não seria só o vencimento básico, mas vencimento básico, parcelas de Parcelas caráter geral remuneratórias. e gratificações. Fixo e permanente. Isso, tirando única e exclusivamente questões muito pessoais de cada servidor. Num cálculo simples, numa análise simples, isso afastaria muita gente do Muito. recebimento do piso. Muita gente. Jesus. Então, esse foi um aspecto que gerou e que gera muita controvérsia. Por quê? Porque, se você for olhar a literalidade da norma, isso não está escrito. Então, os ministros extraíram aí das condições gerais da enfermagem no país essa situação e, como vocês já bem disseram, numa jornada que não existe para o serviço público e com algumas condicionantes que a interpretação literal da lei não tem, não traz. Então, isso tem, na verdade, sido um problema, porque até utilizando o exemplo do recurso que veio para o Distrito Federal, não veio nada, num primeiro momento, dos 889 mil para nenhum servidor da Secretaria de Saúde, que são os servidores públicos, no caso nosso aqui, da nossa unidade federativa do Distrito Federal. Só foi para o IGES, que é um órgão contratualizado. Exatamente. Então, não veio nada. Nada. Então Pro você servidor tem aí não um nada. problema já de cara, de uma análise, de uma comparação entre a tabela remuneratória da Secretaria de Saúde e do que a União complementaria. Esse é um grande problema. E esses 3 milhões, Dri, que chegou depois, provavelmente aí pela sua leitura da questão da regrinha de 3, bem esdrúxula que eu fiz aqui, não veio para a Secretaria de Saúde, ela veio Não, para os só contratualizados. os convênios. Quais, Jorge, assim? As entidades conveniadas, né, Jorge? Conveniados, ICTDF, O Serviço Social O Autônomo, que é o HCB. IGSDF, HCB. o Hospital São Mateus e alguns outros hospitais também que fazem Sim. 60% do atendimento 60% é são SUS. pacientes do SUS. Agora, assim, o que é bizarro, assim, é o STF ter já acho que é a súmula que fala, não sei se é isso, mas assim, ter um entendimento de que piso é isso, mas se aplica de maneira divergente para categorias. Então, não tem o princípio da equidade aí, isonomia, Isonomia. de tratamento, porque quando você coloca, o que a gente vê aqui, Jorge, é que eles querem economizar em cima da enfermagem, porque 44 horas não existe. Então, vamos colocar aqui, porque na proporcionalidade eu tiro 4 horas, mesmo no local que tem 40, né? Outra coisa, vamos colocar algumas coisas no vencimento básico, que a gente tira mais gente do pagamento. Então, aqui, na verdade, é uma injustiça. Justiça. Eu vou Ana- falar, é luta atrás de A batalha. análise que a gente tem feito lá no sindicato é que há uma disputa do orçamento no Brasil hoje. Acho que a emenda constitucional 95, ela inaugura uma fase que ela acho que ela cria um rei aqui, que é o presidente do Congresso, que é toda a discussão que a gente tem hoje sobre as emendas parlamentares, que elas, vamos dizer assim, elas orientam toda a política hoje no Brasil. Mas é isso. Então, o presidente do Congresso, ele fala para onde é que vai a verba, né, e como é que ela tem que ser gasta. Uhum. E aí, se é para comprar apoio político ou não, mas é essa discussão. E tem a discussão sobre o novo regime fiscal no Brasil, né, novo marco fiscal. Então, tá todo mundo olhando para o orçamento. E aí, o Fundenf, né, o Fundo da Enfermagem, como a gente está chamando, ele está sendo fatiado também por conta dessa discussão. Então, de alguma forma, a luta que a gente fez, a gente teve uma conquista que eu acho que é importante e expressiva, que é a Emenda Constitucional 127, que aponta, mas a gente vai precisar fazer luta para garantir esse orçamento, porque é isso, eu acho que hoje o que está colocado é para onde vai esse orçamento. Você colocou uma coisa importante, Jorge, que é o seguinte: a Emenda Constitucional 127 significa, no fim de tudo isso, que o piso nacional da enfermagem tem assento constitucional. Isso é muito importante, porque a Constituição é a nossa legislação maior, que orienta, inclusive, todas as ações políticas do Estado. Então, se tem uma política importantíssima colocada no texto constitucional, o nosso problema maior é fazer cumpri-la
da melhor forma possível. Mas é importante dizer isso. É uma política, o Piso Nacional da Enfermagem, ela é uma política que tem assento na Constituição. Sim. E isso dá Mas- digamos assim, um destaque, uma importância maior para a categoria. E Nós estamos enfrentando esse E problema, tem um né? movimento que ele é contraditório porque prefeitos e governadores, eles pressionaram de alguma forma o governo federal para que fosse estabelecido essa interpretação de vinculação de carga horária, porque Sim. você não, Porque não eles precisaria não reestruturar as precisam- carreiras. exatamente. Só que, ao meu ver, está criando um grande problema futuro. Que as categorias nos estados, elas estão, vamos dizer assim, num caldo efervescente suficiente para fazer pressão política em cima desses prefeitos e governos. E a gente já deu o recado, a gente não vai desistir dessa luta. Não vamos. Se for a tese, se essa tese for for batido o martelo em relação à tese da vinculação das 44 horas, pode ter certeza que a gente vai para as lutas nos estados e municípios para a gente conquistar a nossa reestruturação de carreira. Isso tem que ficar dito, Jorge, porque a guerra não acabou porque o mérito não foi julgado. Não foi É isso julgado. que o Jorge está Exato. trazendo. E aí eu tenho uma pergunta, Adri, que tá aqui. Como fica a situação dos técnicos de enfermagem? Porque muitas pessoas mandaram perguntas, né? A gente recebe perguntas todos os dias, né? E como fica a situação dos técnicos de enfermagem que fazem 20 horas aqui no DF? Será que vamos ser contemplados com alguma coisa do piso? É. E os técnicos vão ser contemplados? Os técnicos, se a gente olhar a lei como está hoje, né, e se a gente entender que o piso é em cima do vencimento básico, a tabela toda de 20 horas o técnico recebe. E vai ficar muito bom, porque ele vai começar com R$ 3.325. Isso em cima de 20 horas. Isso em cima de 20 horas. E se eles não fizerem esse entendimento, eles fizeram o entendimento da proporcionalidade? Aí Tipo fica assim, menor do que é hoje. Hoje é 1.836 e se eu fizer a proporcionalidade vai dar 1.511. Então se torna Ineficaz. mesma situação dos enfermeiros? Nos enfermeiros, ainda a gente pode ver que 20 horas você consegue ir até a segunda classe. Ah, tá. Porque aí, quem já tá, por exemplo, eu que tô na especial, já tô velha, na Secretaria 20 e poucos anos. Você vai ter também o seu acréscimo em virtude de toda a parte, Sim. né? Isso sem a proporcionalidade. Proporcionalidade. Sem a Você vai Então, ter todo seu mundo- acréscimo. Tabela. Você Quando tem muda o vencimento, todas as nossas gratificações, elas são calculadas em cima do vencimento. Então, você tem aí um incremento por conta disso. Mas, então, a nossa luta é que a gente tire essa questão das 44 horas, né? Senão, pelo que você viu que foi repassado para o GDF aqui, 3 milhões, eles não vão aplicar isso. Não consegue. Não, aquele valor não dá. Não consegue, de jeito Tá. nenhum. Então, a luta é para realmente tirar. Existe chance? Porque o que eu queria até colocar, assim, existe uma esperança, por exemplo, porque a gente vai entrar agora na rede privada, né? Existe uma esperança, Existe. doutor Adovaldo, por exemplo, essa aplicação ser da maneira que a lei ela seja eficaz para toda uma categoria, porque uma lei, para que ela traga algum benefício para a sua aplicação. Existe? Luz. Sejamos os mensageiros da esperança. Sim. Obviamente, de forma assim, crítica, né? Realista. Realista. Mas assim, inclusive nesse momento, porque esse julgamento, o voto médio, foi também de liminar. A gente ainda está em julgamento de liminar. E o Senado Federal, especialmente, ingressou com um recurso, que chama recurso de embargos de declaração. Esse recurso ele serve de maneira geral, para sanar vícios que tenham ocorrido na decisão. E são 3 os tipos de vício. Que é a omissão, que é quando o tribunal ele não fala sobre alguma coisa. Uhum. Contradição, quando os termos dessa decisão são contraditórios entre eles. E quando tem a obscuridade, que é de uma forma bem popular. Quando ninguém entendeu nada. Nada. Quando ninguém entendeu nada. Eu entendi. É. Mas E vários trechos dessa decisão, do acórdão, né, que é o conjunto dos votos, é obscuro. Então o Senado, e aí nessa linha do que a gente tem discutido, ele atacou esses pontos específicos. Primeiro, vinculação à jornada de trabalho. Ele atacou, ele disse que isso era uma contradição, porque iam até uma própria obscuridade, porque ninguém está falando disso na lei. entendi. Ele atacou a discussão Do vencimento. do vencimento, inclusive trazendo o
o aspecto relacionado à própria jurisprudência do tribunal, Sim. né, em Falando casos tipo assim, ué, anteriores. você fala uma coisa antes e É. agora não tá valendo? Você precisa harmonizar aí o seu Sim. entendimento. Vamos dizer aí, vamos definir o que que é. Que são talvez os aspectos mais que pegam mais para o serviço Sim. público, porque disso derivaria, obviamente, uma interpretação diversa e que talvez acarretasse numa consequência diferente, que vai precisar aplicar a lei na literalidade, então o recurso vai ser diferente, né, todo mundo vai ser, em tese, contemplado com a aplicação do E piso. o mais interessante é que na decisão sobre a aplicação do piso para servidores públicos federais, estados e municípios e rede privada diverge. Sim, Porque para servidores públicos federais aplica-se a lei na íntegra. Sim. Quando você vai para estados e municípios, que em tese tem sob seus planos de cargo e carreira estabelecidos em lei, você aplica os condicionantes. Sim. Tem uma E aí eu queria fazer... contradição enorme É. dentro da própria e, decisão. e aí essa contradição é apontada para o Senado de uma maneira que eu entendo muito inteligente. Porque ele diz, olha só, você está dizendo que os profissionais da enfermagem são diferentes entre eles. Quando, na verdade, a única diferença que nós estamos tendo aqui é a forma de contratação. Alguns são estatutários e outros são seletistas. É tudo sofredor do mesmo jeito. É. Né? Aí vem a pergunta. Eu quero perguntar para vocês dois. Primeiro, o HFA também eu queria até tocar no assunto, porque o HFA é um exemplo que a gente tem de federal aqui, né? E tem chegado pergunta, mas a gente tem visto aí algumas pessoas noticiando que é necessário que o Buriti, que o executivo, que o governador ibanês mande um projeto de carreira, mudando a carreira, reestruturando, mudando a carreira para poder pagar o piso no GDF. Isso é necessário, isso tem que acontecer, depende só disso para a gente receber o piso? E Pode aí? começar? Sob o aspecto legislativo, essa é uma resposta que, inclusive, hoje até é difícil de você dizer assim claramente. O que você tem hoje existe a decisão do Supremo que manda pagar o piso com essas condições. Com essas condições, eu não entendo de maneira nenhuma que precise um projeto de lei para reformular. De jeito nenhum. O que acontece, o que tem acontecido é a União transfere o recurso, o recurso entra no orçamento do Distrito Federal, que faz o seu pagamento, direcionando, inclusive, no contra-cheque, a rubrica que fala de complementação. Exatamente. Então, quando você está complementando, você não precisa mudar a sua lei. Porque você está complementando. Inclusive, dentro do orçamento de 2024, todas as rubricas que vieram falando sobre o piso, que foram 3, as 3 vieram escrito complementação. Entendi. Então, isso dentro do próprio repasse orçamentário, não é necessário mandar um novo projeto. Você Dentro vai fazer o pagamento. E hoje, pelo que você vê dos valores que vieram, a gente não tem certeza, não posso falar aqui que não vem nada, mas provavelmente eles vão fazer o cálculo da regrinha dos 3 que eu fiz aqui. Provavelmente. E também tem a dúvida. Enquanto não sanar a dúvida jurídica, Entendi. a gente não consegue prever muita coisa, né? Mas uma coisa que é importante, para pagar, inclusive, a complementação, tem que alterar a lei de diretrizes orçamentárias para 2024. Que nós tínhamos uma emenda, né? A gente fez uma emenda pelo gabinete, né? E a emenda foi vetada, infelizmente, mas então teria que colocar isso, fazer essa previsão dentro do anexo 4, que é acréscimo de pessoal, Sim. dessa Então, complementação. Então, não precisa vir o projeto de lei. Na verdade, o que a gente tem que fazer é o que a gente fez lá pelo gabinete, que é tentar colocar na lei de diretrizes, só para que a gente tenha a diretriz do orçamento. Só para que a gente tenha essa autorização, do autorização. acréscimo dessa despesa de pessoal. Porque Dentro não deixa daquela de ser caixinha. isso. É porque assim, as pessoas confundem o que é a LDO, a Lei de Diretriz Orçamentária. Pode ser que a gente coloque lá, que nem a gente faz para concursado, a gente faz para RH, e o governo vete. Só que se não tiver, a gente depois não consegue botar o quê? O dinheiro nessa A gente caixinha. não consegue colocar a dotação orçamentária, o orçamento propriamente dito, para poder executar. Na lei orçamentária. Na lei orçamentária, que daí é outro documento orçamentário. Então, É é outro porque assim, instrumento. vocês falam, estou tentando deixar mais claro, porque é difícil esses termos que vocês falam, dotação. Né? Então, é como se você botasse, por exemplo, o dinheiro numa caixinha. Exatamente. Mas você não sabe se o governo vai usar. O que acontece todo ano, para vocês entenderem, é que a gente faz um estudo, então o PPA foi colocado agora, a gente fala assim, olha, gente, é importante
política pública, é isso. Então, a gente faz o quê? Emendas no orçamento, dizendo assim, é importante mandar para essa área. E nós mandamos para o piso, né? Independente de onde viria o dinheiro, tinha que estar lá constando que existe uma caixinha para pagar o piso. Só que ele vetou, não é Isso é isso? uma caixinha de autorização. Porque É. nesse primeiro momento, dentro da lei de diretrizes, a lei de diretrizes é a lei que dá o regramento para você poder fazer o orçamento, né? A lei orçamentária, que é justamente a execução dentro do ano, né? Entendi. Aquele dinheiro propriamente dito. Vamos falar dinheiro, né? Uhum. Para o pessoal entender. Entendi. Mas é o dinheiro. Então, assim, para eu poder destacar parcela do recurso para poder pagar essa complementação dentro do orçamento, que é a execução dentro do exercício, dentro do ano, a gente precisa ter essa autorização anterior. Sim. E essa autorização anterior fica num anexo, chamado anexo 4, que é acréscimo de despesas de pessoal. Entendi. Então, é como se eu tivesse feito, em casa, eu faço um planejamento do que eu vou pagar, só que aí quando vem o dinheiro, aí eu vou analisar e vou escolher. E, Exatamente. geralmente, o pessoal escolhe para coisas importantes, tipo obra. Obra. E aí vai ficando, né? A saúde, a educação, né? Essas coisas. Então é isso. Mas assim, a minha pergunta é: não precisa, então, de lei para a gente receber? Se o governador quiser fazer uma lei para reestruturar e aplicar o piso, ele pode. Pode, E ficaria sim. muito bom. É só que ele não vai fazer, porque Seria ótimo. Porque ele não tem nem certeza, né? Que eu digo, quanto que tá vindo. Isso. Então, é a nossa luta. É a Que nossa mande, que reestruture, inclusive, que equipare os enfermeiros com os E a odontólogos. gente vai continuar nessa luta. Mas hoje, só até para fins de ficar bastante claro, os 889 mil, houve o decreto foi na semana Isso. passada, se não me engano, Sim. dia 27, Exato. que descentralizou esse recurso lá do fundo para o IGES, Dos 800 mil. né? Na realidade, Adô, se você me permite, o decreto ele veio para integrar o Isso, orçamento, integra no orçamento. integrar a receita que chegou, É. o recurso que veio da União, que entrou nos cofres públicos do DF. Então, eles fazem um decreto para poder incorporar, para poder colocar isso dentro do orçamento, para depois fazer o repasse para o IGES. Entendi. Então, pode ser feito por decreto também, e depois Pode, é feito pode. por pública o repasse. Não pode fazer por Sim, decreto tá. tranquilamente, porque a lei orçamentária de 2023, inclusive, ela diz que pode ser feito por decreto todo o recurso transferido da União para a saúde, que é o caso. E está pago com fonte SUS, né? A gente está pagando isso com fonte SUS. Está Beleza. recebendo na fonte SUS. E o HFA? HFA vale-se a lei. Isso, HFA é a primeira hipótese que nós trouxemos aqui. Sim. São servidores públicos federais civis. Né? Então, deveria se aplicar a lei como ela é. Só que, veja, Só que por que eles não estão falando que não vão receber? Eles devem estar calculando pela proporcionalidade? muito Ah, provavelmente, com a partir do Eles vão entendimento da AGU. também uma informação, um requerimento de informação, porque nós queremos saber o seguinte: qual vai ser o impacto lá? Porque se você fizer de novo, Jorge, a proporcionalidade, pode ser que eles falem, não, você já recebe o piso. Todo mundo vai se colocar na questão das 44 horas e da questão do vencimento, porque usando isso, muitos não vão pagar nada. Inclusive, o próprio HFA pode estar usando desse Artifício. Deve- difícil. E o HFA ainda tem uma questão ainda mais clara em relação a ele, porque ele é um órgão da União. Então, a AGU tem interferência direta nas ações do HFA. Então, muito provavelmente lá está acontecendo isso. Receberam o parecer da AGU, vai ser assim que eu vou aplicar, e, portanto, isso tem impactado nos servidores que lá estão. E eu queria aproveitar aqui a presença do Jorge, e agora, nem que a gente volte depois a alguns temas, pelo seguinte: na rede privada, disse que se teria que negociar. E aí abriu-se um prazo de 60 dias que terminou agora. Sim, Não foi isso? 12 de setembro. O que o Sindicato dos Enfermeiros fez? Acho que foi mais ou menos, de maneira geral, negocie. Se em 60 dias não houver negociação, aplica-se a lei. Ou não houver resultado, né, de Se não negociação. houver o resultado. O que o Sindicato Enfermeiro fez em relação à negociação? Teve assembleia, teve discussão, teve proposta? Bom, primeiramente que na interpretação do sindicato o prazo começa no dia 12 de julho, que é quando é publicada a ata do voto Do médico. voto médico. Sim. A do Valdo falando aqui com a gente. Nós iniciamos, e foi uma avaliação que o sindicato fez, porque nós temos uma experiência em realizar acordos e negociações coletivas com o setor patronal. E a gente sabe da dificuldade que é fazer isso. Nem sempre a justiça
ela julga algo procedente para os trabalhadores. A gente sabe das dificuldades, né? E o último período foi muito intenso, assim, em termos de negociação. Tivemos a reforma trabalhista, a reforma da Previdência, lei de terceirizações, uma série de outras. Reformas participam Então, a gente sabe da dificuldade. Então, avaliamos que seria necessário a gente fazer um diálogo com a categoria para a gente colocar os termos do piso salarial e do que estava sendo discutido a nível de STF para a categoria ter conhecimento. Então, o que a gente fez foi solicitar ao Sindicato Brasileiro de Hospitais, que representa os hospitais privados, uma série de assembleias nos próprios locais de trabalho, ou seja, a gente queria ser muito transparente com a categoria, mostrando as condições que a gente estava de negociação para a própria categoria decidir. Porque é muito fácil o sindicato se trancar dentro de uma sala, decidir entre seus diretores e apresentar uma proposta para o SBH. E como foi uma luta né, apresentar, né? de- Não aceito. de mais de 3 anos, a gente queria ser muito... Porque a gente está falando da vida Da vida de um dos sonho dos trabalhadores da enfermagem. Então, nós fizemos, ao todo, até o momento, 7 assembleias nos hospitais privados, nos grandes hospitais daqui de Brasília. Recebemos a primeira proposta do SBH, que foi uma proposta de parcelamento em 4 anos do piso salarial. Obviamente que a categoria ela rechaçou a proposta. É, não apresentamos, mas continuamos negociando com o diálogo, porque a gente entende que o processo de negociação, inclusive, se você ajuiza uma ação para o cumprimento de uma decisão do STF, tem que estar lá nos autos que você tentou fazer uma negociação. Sim. Eu não posso simplesmente me esconder e dizer eu não aceito e não vou negociar, aplica-se o piso. As coisas não funcionam assim na Justiça do Trabalho, em local nenhum. E a gente sabe vamos dizer assim, dessa zona litigiosa e muitas vezes belicosa, que é o direito, né? O direito do trabalho, o direito coletivo. Então, nós nos resguardamos como sindicato, sendo transparente com a categoria para que nós pudéssemos ter, vamos dizer assim, as melhores ferramentas, né, os melhores instrumentos para a gente conquistar o piso salarial para a categoria. Na última assembleia, a categoria decidiu que não aceitaria a proposta do SBH e que aguardaria a aplicação do piso agora, em outubro, que é o mês subsequente ao prazo, ao término do prazo dos 60 dias de negociação. Como não entramos em um acordo, a categoria ela fez essa decisão de aguardar. Nesse momento, não temos. Não foi... a gente tá tendo uma experiência, né, na prática de que o piso salarial, a diferença do piso, ela não está sendo paga para os profissionais da rede privada, e não tenho dúvida que o sindicato vai adotar as medidas necessárias, inclusive fazer uma nova assembleia com a categoria para decidir o que a gente vai... E houve alguma vai outra fazer. proposta ou ficou nessa de 4 anos apenas? Não, o SBH apresentou mais uma proposta de parcelamento em 2 anos. Nós voltamos a avaliar essa proposta, a categoria rechaçou novamente e o SBH apresentou uma nova proposta, mas como a decisão da categoria tinha sido esperar o mês de outubro para saber se nos contra-cheques ia chegar a diferença do piso, nós estamos tendo a experiência de que, né, o SBH tem uma outra tese, que é que o prazo ele inicia em agosto de 2023, ou seja, o prazo ele vai até o final de setembro, até no final de setembro, para ser aplicado apenas em novembro. Na folha de novembro. Isso. Então, vocês têm já uma terceira proposta. Então, nós temos uma nova proposta e o sindicato Vai vai chamar uma nova assembleia na próxima Melhor, semana. né? Uma proposta melhor, né? Se Deus quiser. Tem que ter. Porque E de até pra 4 gente passou para 2 anos, tomara que essa Agora, seja... imediatamente. Até pra gente apresentar uma proposta Sim. também, né? Então, Então, acho vocês que- estão negociando. Agora, assim, eu até pergunto para Dovaldo isso, porque eu aprendi algumas coisas no sindicalismo, entre eles a questão da sensibilidade do direito do
trabalho. Até por questões mesmo de jurisprudência mesmo, legais, se a gente já vai direto para a justiça e não faz o processo administrativo, a gente tem problema. Se a gente também não cumpre a decisão lá no dissídio, a gente tem problema, porque o dissídio fala, vocês têm que negociar. A minha pergunta jurídica seria, o Sindicato dos Patrões pode se valer de dizer que não está tendo negociação? Eles não aceitaram por nem querer abrir a conversa para não pagar? Eles podem se valer disso? Bom, primeiro, acho que vamos separar algumas questões. Acho que o Jorge mencionou uma que é importante, que é a questão do prazo, né? A decisão foi muito clara, que o prazo começa a partir da publicação da ata. Os patrões estão defendendo a tese de que não poderia começar ali porque o tribunal estava de recesso. Portanto, a gente tem, primeiro, a literalidade da decisão. Sim. E me parece que aqui não estamos lidando com um prazo processual típico. Sim, o prazo contido de uma decisão que demandava a negociação. Esse é o primeiro ponto, mas essa é uma discussão que o Supremo também vai precisar enfrentar, né? E outra coisa que é importante deixar bem claro na decisão no voto médio, continuou suspensa aquela parte que dizia que o piso prevaleceria sobre qualquer tipo de acordo coletivo, né? E isso está suspenso. Isso está suspenso. Inclusive, isso justamente é um dos fundamentos para que se permitisse a negociação. Então, essa é uma questão. Segunda questão, o prazo, do ponto de vista dos trabalhadores, está encerrado. Então, a gente teria uma consequência que é o pagamento. Se houve ou não houve negociação, é um aspecto importante para acesso da Justiça do Trabalho, como você bem mencionou, Deise. Por quê? Porque a Justiça do Trabalho, inclusive, requisitos para dissídios, tratam, inclusive, de como um acordo, de negociação. Então, tudo isso vai ser avaliado pela Justiça do Trabalho, especificamente em relação à questão privada, para fins, inclusive, de abertura ou não do processo, se isso é caso de abertura de dissídio, se isso é uma mesa preliminar, se o tribunal vai participar de uma mediação ou não. Mas são aspectos importantes, sim, porque aí o tribunal vai poder avaliar, olha, vai ter sindicato que simplesmente rechaçou a decisão sem abrir nenhum tipo de negociação, e isso nos parece um pouco contraditório com a decisão que o Supremo mencionou, porque ele fala em negociação. Pois E vai ter sindicato trabalhador que vai dizer, olha, o patrão não apresentou proposta nenhuma, ou então está apresentando propostas absolutamente inexequíveis. sim. Assim, até porque, veja, é um prazo exíguo para aplicação de uma lei que nem o Supremo decidiu. Opa! Tem que falar. Que nem o Supremo decidiu, perdão, que nem o Supremo decidiu como ela vai se dar. Né? Ó, A aqui gente vai ter que parar. ele tá. Não, vamos continuar aqui só pra gente terminar. Aqui a gente faz ao vivo, né, gente? Faz ao vivo. Mas assim, até porque o Jorge também tem agora um compromisso, mas eu queria só trazer isso, porque assim, a gente tem que ter muito compromisso com a vida das pessoas. E eu vi uma decisão, acho que foi ontem ou foi ontem que eu recebi, que Mato Grosso, inclusive, já deu uma liminar falando que o piso não vai ser implementado porque não houve negociação. Então, assim, isso é muito preocupante, porque uma das coisas, se eu estou do lado de cá da lei, eu não quero pagar, e a decisão do STF fala o seguinte, vocês precisam negociar, eu vou ser meio que, né, inteligente, vou usar tudo que eu tenho ao meu dispor para não pagar. Não, eu não vou pagar porque eles não abriram negociação comigo, eles fizeram um negócio falando assim, olha, não vou pagar e pronto, porque é um absurdo a proposta. Então, eu acho que foi inteligente o sindicato ter falado e gasta tempo. Porque, gente, é isso. Eu acho que o sindicato ele tem que estar com a categoria e entender para que a gente realmente leve, porque para não sermos depois irresponsáveis e atrasar mais ainda o pagamento do piso, porque vocês têm as atas de todas as assembleias, vocês têm a negociação por e-mail, vocês têm os encontros, vocês têm a mesa de negociação. Ó, negociei. Eu tentei, né? Então é diferente. Com certeza. Com certeza. A importância da atitude do sindicato nesse momento é de suma importância, né? Porque você vai ter que dizer, você vai chegar e vai dizer, eu fiz tudo que eu podia fazer. E o sindicato colocou a cara a tapa, né? Exato. Porque muitas vezes obviamente, que a gente tem o desejo, né, da categoria, que é ter o piso implementado ali e de imediato, mas a gente tem uma realidade que para quem participa do mundo sindical, sabe que não é um mundo de flores. Não é. Não. A gente tem outras negociações com a rede privada,
com o próprio SBH, que quando a gente vai para a Justiça do Trabalho, a gente passa anos para Sim. conseguir uma decisão favorável aos trabalhadores. E é como a Deise falou, a gente está falando de vidas, de sonhos. Sim. Então a gente tem que ter responsabilidade com as pessoas, né? De ser franco, de mostrar as condições, quais são os termos que estão colocados na mesa para negociação. E eu tenho um sonho também. Eu tenho um sonho de falar o que as pessoas querem ouvir, mas eu não posso fazer isso. Então, nós temos que ser muito responsáveis, porque nós estamos falando da Totalmente. vida de pessoas. E por isso, assim, eu também tenho uma dúvida que chegou aqui para terminar esse bloco. Prometo que é a última pergunta do bloco, mas eu recebi essa pergunta. Ó, sou técnico de enfermagem no meu hospital e tenho uma dúvida. Se um enfermeiro ganhar R$ 10.000, eu vou receber 70% do valor, ou seja, 7.000? Olha, Deise, essa resposta, eu te digo hoje claramente que não me parece que é a correta. Não é condizente. Porque o que a lei diz Mas fala que é especificamente 70%. do piso. Mas E é o do piso tem o valor. o pi- É, Aí a gente precisa. essa é assim, ó, eu vou até ler. Eu vou Mas ler quem aqui. veio hoje, Acho quem que veio hoje, Gente, isso é outra coisa. então, eu acho importante a gente fazer essa leitura do que diz a Lei 14.434, porque eu acho que isso tira essa dúvida. Ela diz assim: o piso salarial dos enfermeiros, contratados sob o regime da CLT, aprovado pelo decreto-lei e tal, será de R$ 4.750 mensais. piso do O enfermeiro. piso salarial nacional. Aí Piso vem parágrafo nacional. único. Sim. Piso salarial dos profissionais seletistas de que tratam o artigo 7º, 8º e 9º desta lei. Que aí desta lei é a lei 7.498, que trata da enfermagem. Então a gente está falando do enfermeiro, Técnico. técnico do auxiliar e da parteira. Parteira. É fixado na seguinte razão: com base no piso estabelecido no CAPT. Ah, Piso. Tá. No CAPT 70%. traz os valores, né? 70% para o técnico, 50% para o auxiliar. Então, é 70% de 4.750. Isso não é. Porque assim, veja, Poxa, hoje a interpretação do piso é uma. O Supremo pode decidir outra. Essa interpretação que chegou na sua pergunta, me parece que é 70% da remuneração. Exato. E a lei diz claramente que é 70% do do piso. piso. Entendi. No piso nacional. Não, que seria se muito encontra na bom, lei. né? Porque algumas pessoas teriam. E algumas pessoas têm realmente perguntado. Acho que várias perguntas em relação a isso. Não sei se tem chegado lá no sindicato, mas Muitas pessoas questionam, de outros estados, inclusive. e é tomar cuidado, porque senão isso aqui gera também uma expectativa, né, que pode frustrar as pessoas lá na frente, né? Então, pelo seu entendimento da lei e do orçamento, na conversa aqui com o especialista, apesar de ser o nosso desejo, não tem como se aplicar isso, né? Bem que eu queria. Eu também queria. Infelizmente, não. Tá. Mas o nosso desejo, infelizmente, não está escrito Ai, aqui. Jesus. Está certo, gente. Nós temos outras perguntas aqui que vai ficar para o próximo bloco. Eu queria agradecer muito a presença de vocês. Vocês vão continuar, porque eu queria, na verdade, ver. A gente vai, nos próximos blocos, conversar aqui um pouquinho sobre o embargo, a esperança que há dentro do embargo, né? E também falar algumas coisas, eu acho que importante, que é o enfrentamento que nós vamos ter que ter na própria implementação do piso. Você esteve conversando comigo na semana retrasada, a gente estava conversando que já está tendo demissões, não tem mais enfermeiro na classificação de risco, estão botando técnico para fazer o serviço do auxiliar, o enfermeiro para fazer o trabalho do técnico. Mudança na função na dos função, profissionais. tirando enfermeiros de técnicos. cargo de gestão, para não pagar, né? Técnicos que são que mudam o contrato para técnicos administrativos, mas fazendo a função de técnico de enfermagem, enfim, Assim, não. uma série de mudanças que a gente vai ter que fiscalizar para impedir essas manobras, para fugir do pagamento. Então já vai mandando aí essa, né? Aí, o que você está passando, o que você está vendo, para a gente poder também enfrentar, porque eu acho que vai ser uma luta muito conjunta, né, dos mandatos que têm realmente compromisso com os trabalhadores, dos sindicatos que estão ali nas bases e principalmente do Corém, que eu acho que é um órgão que é fiscalizador e que vai ter que ter um posicionamento muito grande na fiscalização disso. Daí a importância do Corém ser da categoria, ele é um braço do Estado. Eu defendo que tudo é político, mas acho que a política partidária dentro de um órgão como o Corém, eu acho que faz com que todos nós, enfermeiros e técnicos, a gente perca também, porque não é função, né?
É a função do Corém, né? Então, temos muitas lutas e espero que o sindicato continue fazendo o trabalho de vocês com tanto compromisso que vocês têm. Então, eu me sinto representada. Vou estar na próxima Assembleia e parabéns pela sua luta. Obrigada, Adri. Até o próximo bloco, né? Obrigada a você, foi uma honra participar. Ah. Muito obrigada. Precisando. Dodô, Obrigado e bom dia, boa tarde, boa noite. até o próximo bloco, pessoal.